Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Terapia da Fé. Eu me chamo Edson Santos e faço parte da Tríade. Nós somos um grupo de pregadores voltados única e exclusivamente para a exposição livre da poderosa Palavra do Senhor. Fazemos ministrações em formas de live ao vivo, com debates, com comentários, com participação de convidados aqui nos estúdios da Terapia da Fé, no Rio de Janeiro. Eu gostaria de lhe convidar a fazer parte do nosso canal. Se você não é inscrito ou inscrita, por favor, se você, caso puder, se inscreva no nosso canal e você vai estar nos ajudando a aumentar muito o alcance desse conteúdo. Caso possa também, compartilha e curta o nosso canal. As nossas mensagens e reflexões são isentas e imparciais, porém repletas de responsabilidade e consciência espiritual quanto ao seu conteúdo. Hoje nós estamos iniciando mais uma etapa deste trabalho intitulado Terapia da Fé Dominical. O objetivo é disponibilizar sempre aos domingos uma ministração poderosa da palavra do Senhor. Estaremos, claro, convidando outros expositores da Bíblia para que também possam estar cooperando com a igreja na terra. Eu te convido a mais uma reflexão da poderosa palavra do Senhor. Queridos, nessa oportunidade estaremos refletindo, meditando na primeira epístola que escreveu Pedro, capítulo de número 2, versículos de número 4 e 5. Abra, caso possa, a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículos 4 e 5. Nesse texto, Deus tem uma poderosa palavra profética revelada para os nossos corações. Assim nos diz a poderosa palavra do Senhor. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, o objetivo desta exposição das Escrituras é procurar entender e explicar por que será que Pedro vai fazer uma comparação entre nós e as pedras. Por que será que Pedro vai nos chamar de pedras? Queridos, para que possamos entender esse contexto, é necessário primeiro que entendamos que, basicamente, na Terra existem 3 reinos distintos a saber. O primeiro reino é chamado reino animal. No reino animal estamos nós inseridos, os seres humanos. O segundo reino é o chamado reino vegetal. Neste reino estão inseridos as plantas, as árvores e os frutos. E é no terceiro reino que estão inseridas as pedras. Sabendo disso, cabe-nos responder a pergunta: por que Pedro vai fazer uma comparação entre objetos, entre seres, um do reino mineral e outro do reino animal? Qual é a correlação que existe entre essas duas estruturas? Queridos, no mundo espiritual, Pedro vai fazer uma reflexão profunda que compete-nos compreender para que possamos crescer na fé e na graça do nosso Senhor.
O versículo de número 4 nos dá o início dessa reflexão, porque Pedro vai dizer: chegando-vos para ele a pedra viva, eleita e preciosa. Quem é ele a quem devemos nos achegar? Quem é ele a quem devemos nos aproximar? Ele não é outro senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a pedra viva, ele é a pedra fundamental e de esquina, ele é a pedra eleita, ele é a pedra preciosa. É sobre Jesus que Pedro está falando, porém Pedro vai fazer uma ressalva. Apesar dessa pedra preciosa, eleita, chamada Jesus, ser tão importante na estrutura, a Bíblia vai dizer que Pedro fala: foi rejeitada pelos edificadores. A pedra de esquina na construção é a pedra mais importante de uma edificação. É ela quem dita os parâmetros, é ela quem dita os direcionamentos. Esta pedra também é conhecida como pedra fundamental. É a primeira pedra a ser lançada numa estrutura. É a pedra sobre a qual estão alicerçados os demais parâmetros. Ela dá a direção da altura, ela dá a direção do comprimento e ela também dá a direção da largura. Por isso que sem essa pedra fundamental, nenhuma estrutura se sustenta, porque tudo vem depois dela. Tudo nasce depois dela. Primeiro ela, depois as demais composições de uma edificação. Pedro vai dizer: Jesus é a pedra fundamental da estrutura do reino aqui na terra. Pedro vai dizer que Jesus, ele é a pedra fundamental da estrutura chamada igreja. Essa obra não existiria sem Jesus. Essa obra não iniciaria sem Jesus. Porém, a ressalva é: essa pedra foi rejeitada pelos edificadores do passado e no presente também tem sido rejeitada pelos edificadores atuais. Não obstante, a quantidade de igrejas que estão sendo edificadas, construídas sem o fundamento que é Cristo, chega a nos assustar a olhos vistos. Existem muitas igrejas que estão crescendo, que estão sendo edificadas, mas o fundamento que é Cristo também está sendo rejeitado. Já não se prega mais a palavra como se deveria pregar. Já não se fazem mais ensinamentos como se deveria ensinar. O fundamento está modificado, a estrutura está alterada. Nesta palavra, Deus diz à igreja: é necessário voltar aos fundamentos e rudimentos da palavra de Deus. Pedro vai dizer que Jesus é a pedra fundamental e de esquina, e sem ele essa obra não se sustenta. Mas é no versículo 5 que Pedro vai nos chamar a responsabilidade para a edificação e a construção dessa obra de Deus na terra. Escrito está: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo aqui, meus amados irmãos, é que se Jesus é pedra viva, nós também somos pedras vivas. Se Jesus é eleito, nós também somos eleitos. E se Jesus é escolhido, nós também fomos escolhidos, constituídos, nação santa, sacerdócio real, para sermos edificados como casas espirituais. E somente a partir daí, edificado como casas espirituais, é que teremos condições de oferecer
sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É por isso que sem Jesus Cristo ninguém adora. É por isso que sem Jesus Cristo ninguém glorifica. É por isso que sem Jesus Cristo ninguém exalta. Porque Ele é o fundamento, Ele é a base da estrutura, Ele é o início da edificação. Sem Jesus não há edificação genuína. Meus amados, é necessário entendermos esse contexto se quisermos verdadeiramente oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por que Pedro vai fazer essa comparação? É porque pedras estão na Bíblia desde o Gênesis a Apocalipse. As pedras estão registradas de maneira importante e histórica em diversas passagens da Bíblia. Se não vejamos, pedra foi o objeto sobre o qual Moisés se assentou e recebeu a ajuda de Arão e Ur para orientar a nação de Israel. Também foram as pedras utilizadas como estruturas para a escritura dos mandamentos divinos que Moisés trouxe a Israel. Também foram 12 as pedras retiradas do rio quando Josué ordena aos sacerdotes que atravessem o Jordão para o início de uma grande empreitada, cada pedra representando uma das tribos de Israel. Também quem não se lembra da pedra que foi tacada na testa do gigante filisteu e arrebentou com ele naquela batalha colossal? Quem não se lembra também da pedra que nunca foi tacada na mulher adúltera que foi pega no flagrante adultério? A Bíblia está repleta de citações de pedras importantíssima para a compreensão das Escrituras. Eu falei que é do Gênesis a Apocalipse. Se você pega o livro do Apocalipse, o livro do fim, você vai ler que lá também as pedras estão descritas e vão cair sobre a cabeça dos homens injustos, ingratos, que blasfemam do Deus do céu. E ainda diz que tem peso de 1 talento. Vai lá e procura para você entender. A pedra que vai cair na cabeça dos homens é uma das punições que Deus vai implementar na terra. Pedras são importantes, pedras estão registradas na Bíblia. E agora Pedro vai dizer para a igreja: cada um de vós também sois uma pedra. E porque Pedro tem a autoridade para nos comparar a pedra como ele comparou a Jesus? É porque Pedro, certa feita, foi chamado pelo próprio mestre como uma pedra pequena. O texto vai dizer: tu és Petrus, pedra pequena, mas é sobre essa rocha que edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro é uma pedra pequena, extraído da rocha que é Jesus. A partir daí, nós podemos entender que todas as pessoas que são geradas em Cristo, que são formadas em Cristo, através do seu testemunho e dos seus ensinos, a exemplo de Pedro, são fragmentos da rocha eterna, são fragmentos da rocha eternal. Fomos extraídos da estrutura de Cristo, por isso também somos comparados a pedras. Porém, a verdade é que Pedro vai dizer: somos pedras diferenciadas das pedras do reino mineral. Por que somos diferentes? Porque as pedras do reino mineral são pedras mortas, porém nós somos pedras
vivas. As pedras do reino mineral são inanimadas, não podem se mover, não podem se mexer naturalmente, mas cada um de nós podemos levantar a mão naturalmente, voluntariamente para adorar Jesus. Cada um de nós podemos abrir a boca para glorificar e exaltar o Nazareno. Escrito está: os mortos não podem te louvar, somente os vivos podem te adorar e te glorificar, como hoje eu faço. Sim, meu amigo, sim, minha amiga, você é uma pedra, mas não semelhante à pedra do reino mineral. Você é uma pedra comparada a uma estrutura viva. Adore e glorifique a Deus nesta oportunidade. Amados, se entendemos e compreendemos que podemos ser comparados a pedras, estrutura viva, qual é então a questão que Pedro pode nos ensinar a partir dessa reflexão? É porque, na verdade, existem pedras e pedras. É porque não basta ser uma pedra e não basta estar vivo. Pedro quer saber, já que você é uma pedra, qual é a tua importância nessa estrutura edificada chamada igreja? Já que você é uma pedra, qual é a tua participação na edificação do reino aqui na terra? Por isso, o tema dessa mensagem é uma pergunta: que tipo de pedra você é? Que tipo de pedra poderia ser comparado a você nessa estrutura de edificação chamada igreja? Queridos, para não ser muito extensivo, eu vou trazer ao nosso conhecimento alguns tipos de pedra que podem comparar-se a alguns irmãos no presente tempo. Existem alguns tipos de pedra que podem ilustrar perfeitamente a participação de alguns cristãos na obra de Deus nessa terra. O primeiro tipo de pedra que poderemos comparar a alguns irmãos cristãos são as chamadas pedras de adornos ou pedras decorativas. O que são essas pedras, pastor? Essas pedras têm como principal objetivo enfeitar os espaços que ocupam. As pedras decorativas ou de adorno só serve para adornar, só serve para enfeitar, só estão ali de aparência e pela aparência. São pedras de enfeites, são pedras bonitas por fora, são pedras bonitas de aparência. É por isso que existem muitas pessoas que podem ser comparadas a esse tipo de pedra, porque só estão na igreja de enfeite, só estão na igreja de aparência, são colocadas em posições e funções estratégicas só para dizer que ali tem uma pedra, só para dizer que ali tem uma pessoa, só para serem observadas nos seus cargos e posições. São pessoas que estão ali aparentemente bonitas e formosas, mas Jesus vai nos chamar a atenção sobre a questão da aparência externa. A alguns Jesus vai dizer: por fora são bonitos, mas por dentro são semelhantes a sepulcros caiados. A aparência externa é uma coisa, mas o interior é terrível. Existem muitas pessoas, meus queridos, que podem ter a comparação desse tipo de pedra. São aquelas pessoas que só vão para a igreja para aparecer, só vão para a igreja para se amostrar, só vão para a igreja para expressar beleza e formosura. Não serve para mais nada, não serve para outra finalidade que não serem vistas. Porém, aqui cabe
um aviso: tem um tipo de pedra de adorno ou um tipo de pedra decorativa que não é colocada na parede, não é colocada sobre a mesa, não é colocada numa estrutura superior. Eu estou falando dos pisos decorativos. São pedras que são construídas com uma única finalidade. Apesar de serem bonitas, são feitas para serem pisadas. Pedras que são feitas para serem pisadas. Não é uma comparação que Deus quer que você adote para a sua vida. Ele não te chamou para ser pisado. Ele não te chamou para ser pisada. Nem tampouco para servir de decoração para o passeio de ninguém. Deus te chamou como pedra viva, mas foi ser exaltado para a honra e para a glória dele. Eu ministro sobre a tua vida a exaltação do teu ministério. Eu ministro sobre a tua vida a ministração poderosa da exaltação da obra de Deus. Não se contente em servir de aparência na obra e na casa do Senhor. Não se contente em ser um crente apenas para ocupar posição e status. Você não é uma pedra decorativa, você é uma pedra viva, chamada para glorificar a Deus no reino desta terra. O segundo tipo de pedra é o carvão mineral. O carvão mineral tem algumas propriedades que também podem se comparar à vida de algumas pessoas. Por quê, pastor? Porque o carvão mineral, ele é extraído das profundezas da terra. O carvão mineral, ele se forma depois de grandes pressões. O carvão mineral tem como propriedade a capacidade de produzir calor e energia. Tem crente assim? Claro que tem. Foi extraído do profundo da terra, lá do abismo, estava no fundo do poço, o couro estava comendo, o bicho estava pegando, as circunstâncias eram adversas, mas foi formado sobre grande pressão. A sociedade o pressionava, a família o pressionava, as circunstâncias a pressionavam, mas a pressão que foi gerada sobre si fez com que esta pessoa tivesse a capacidade de trazer energia. Foi gerada uma energia dentro dele e dentro dela. Essa energia até pode externar calor. Essa energia até pode externar luz. Só que o carvão mineral, meus queridos, tem um grande detalhe que precisamos destacar acerca dele. Qual é, pastor? É que depois que produz energia, é que depois que produz calor, o carvão mineral torna-se um material extremamente tóxico e contaminável. Já vou falar de novo. Tem pessoas que são do mesmo jeito, pessoas que depois que Jesus tirou do monturo, pessoas que Jesus depois que tirou do fundo do poço, depois que passaram por um processo de grande perturbação, até que chegaram na igreja, até que glorificaram, até que adoraram, até que atingiram status, produziram energia, produziram luz, tiveram grandes oportunidades, mas depois que foram usados, aí passaram a ser pessoas tóxicas, aí passaram a ser pessoas que contaminam os demais membros. Não sei se você conhece alguém que é assim. Depois que foi usado, passou a contaminar a igreja. Depois que foi usado, passou a contaminar os irmãos. Tornou-se uma pessoa tóxica. O resultado do que sobra depois do uso é um resultado tóxico. Deus não quer ninguém comparado a um carvão mineral. Deus não quer que depois que você seja usado, você se torne uma pessoa tóxica. Deus não quer que depois que você seja usada, você se transforme em uma pessoa que contamine o ambiente. Deus não te fez para contaminar ninguém. Deus te fez para impactar e
contagiar essa geração. Não seja uma pessoa tóxica, não seja uma pessoa que contamina, seja um cristão de fato genuíno para impactar e gerar vida e vida com abundância na obra de Deus. O terceiro tipo de pedra que eu poderia comparar algumas pessoas na estrutura da igreja são muito conhecidas. Qual é o nome, pastor? Pedras de gelo. Não sei se tu conhece. Conhece? Repete aí. Pedras de gelo. Por que, pastor? Algumas pessoas podem ser comparadas à pedra de gelo. Lá vai. É porque o gelo se forma em ambientes extremamente frios. Vou repetir. É porque o gelo se forma em ambientes com a ausência de calor, em ambientes onde o frio é abundante. Os gelos também têm uma propriedade particular. Se você coloca uma pedra de gelo próxima da outra, essas pedras vão ficar agarradas uma na outra. Você conhece alguém assim? É porque você conhece, eu sei que conhece. Tem cristãos que são assim também no tempo presente. São formados em ambientes frios, igrejas geladas, sem o calor do Espírito, sem a revelação da palavra, sem a Shekinah de Deus. São ambientes gelados, sem espiritualidade, sem virtude alguma. É por isso que você não adora mais como adorava. É por isso que você não glorifica mais como glorificava. É por isso que você não exalta mais como exaltava. Por quê? Porque está vivendo em um ambiente espiritual frio, porque está vivendo em um ambiente espiritual gelado. Deus não te chamou para o frio espiritual. Deus não te chamou para o inverno espiritual. É por isso que escrito está: porventura não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha. É o fogo que vai aquecer o teu coração, e é o martelo da palavra que vai quebrar essa dureza. Deus não quer crentes frios na sua presença. Pastor, o que mais a pedra de gelo nos ensina? A pedra de gelo é uma pedra escorregadia. O que isso significa, pastor? O que tem de irmãos que são escorregadios na obra, quer ver? Basta chamar para o trabalho de visita, o irmão escorrega. Basta chamar para o trabalho de evangelismo, a irmã escorrega. Vê se está na escola bíblica dominical quando pode, também escorrega. Culto de libertação não participa, também escorrega. Se há uma convocação na igreja para uma construção, uma edificação, uma oferta diferenciada, essa irmã e esse irmão vão escorregar. A pedra de gelo é escorregadia. Fuja dessa característica, porque Deus não te chamou para covardia, Deus não te chamou para o medo, Deus te chamou para estar na frente. Lembra do hino? Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, no ambiente infinito na frente me encontrar. É isso que o texto diz. O ambiente, ele não para até que a obra termine, meu querido. Não seja escorregadio e escorregadia. Lança-te voluntariamente na obra do Senhor. Ainda tem um detalhe: a pedra de gelo não suporta o fogo. Aonde há fogo, o gelo não subsiste. Aonde há fogo, o gelo não permanece. É por isso que quando está no ambiente onde há fogo, a pedra de gelo some, a pedra de gelo desaparece. Tu não vai ver pedra de gelo em ambiente onde há fogo, onde há luz, onde há calor. Deus não te chamou para ser uma pedra de gelo, meu querido. Mude urgentemente as suas características espirituais, porque você é uma pedra viva de valor na obra de Deus.
Pastor, mas só tem pedra ruim para o senhor ensinar para a gente? Só tem pedra ruim para ser comparado aos irmãos cristãos dos tempos atuais? Claro que não. Tem pedra boa também. A primeira pedra que eu gostaria que você começasse a se parecer com ela chama-se balastro. Repita comigo, balastro. O balastro é um tipo de pedra que são feitas dos granitos. É um tipo de pedra que encontra-se abundantemente na linha do trem. Como é, pastor? Sim, esse tipo de pedra você só encontra andando na linha. Vou repetir. O balastro é a pedra que anda na linha. Assim também tem que ser um comportamento cristão. Ainda que sejamos falhos, ainda que as lutas sejam grandes, ainda que os problemas sejam tremendos, temos que nos esforçar para andar na linha. O balastro é feito a partir de um processo constante de trituração. Você pega o granito, você pega a pedra bruta e você tem que triturar. Depois que tritura, o balastro está pronto. É assim que acontece contigo, meu filho. É assim que acontece contigo, minha irmã. Está no trabalho, está sendo triturado. Está no ambiente da sociedade, está sendo triturado. Até na sua própria igreja também está sendo triturado. No seio da família está sendo triturada. Mas é assim que o balastro é formado. É triturado de todos os lados, mas depois de triturado é que está pronto para fazer a obra. Qual é a obra do balastro, pastor? O balastro é encontrado nas linhas do trem, porque depois que está junto, reunido com outros ingredientes comuns, suporta grandes pesos e pressões. Não entendi? Vai entender agora. A obra de Deus precisa de pessoas que suportem o peso da estrutura. A obra de Deus precisa de pessoas que suportem o peso e a pressão desse trabalho. É por isso que para ser um obreiro da casa de Deus, você tem que ter estrutura para suportar o peso. É por isso que para ser um obreiro da casa de Deus, você tem que ter estrutura para suportar a pressão. Um trem de carga que passe sobre a linha, que sob essa linha possui balastro, nunca vai descarrilhar. Um trem pode ser pesado, pode possuir diversas toneladas, mas se o balastro tiver na base, esse trem vai chegar seguro ao seu destino. Assim também é você na obra de Deus, meu querido. Seja semelhante ao balastro nessa obra. Suporta o peso da carga, suporta o peso dessa estrutura. Sofra eu, mas não sofra a obra do Senhor. Era a frase que mais havia na boca dos obreiros antigos. O bicho pegava o couro, comia, mas ninguém murmurava porque estava pronto para suportar o peso. Essa era a frase na boca dos antigos pastores. Muitas agruras, muitas provas, muitos problemas, mas tinha estrutura para suportar o peso. Hoje nós vivemos uma época da geração mais mimizenta que se tem notícia na história. Não suporta um peso, não suporta uma carga. No primeiro problema murmura, na primeira prova já quer desistir. Deus te chamou para ser semelhante a balastro. Se lembra da Bíblia? Somos semelhantes aos montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. O balastro suporta o peso, o balastro anda na linha. Assim também seja tu, semelhante a um balastro na obra de Deus. O balastro tem outra característica. Se você raspar uma pedra na outra,
não é que sai fogo? Pois é, assim também somos nós os cristãos na presença do Senhor. Quando estamos próximos uns dos outros, a alegria de um irmão nos contagia, a unção de um irmão impacta a nossa vida. Pedra de fogo com pedra de fogo, quando se ajunta é uma alegria só. Seja unido, porque diz a Bíblia: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus te chamou para passar por o processo da trituração e depois ficar pronto para quê? Para suportar o fogo do peso da obra, da edificação, mas também para alegrar os teus irmãos com a tua alegria e com a tua unção. Seja semelhante ao balastro na casa de Deus. Queridos, eu poderia vos falar ainda nesta exposição sobre muitas outras estruturas e pedras, porém, para não ser muito extensivo nessa oportunidade, eu vou citar apenas mais um tipo de pedra que você deve procurar buscar ser. Que tipo de pedra é essa, pastor? É a pedra preciosa. São as pedras preciosas que devem ser o nosso exemplo comparativo nesta reflexão da Bíblia. Para não falar de todas elas, eu vou citar apenas uma que você a conhece como diamante. O diamante é a pedra preciosa que você deve procurar ser. Por quê, pastor? A exemplo de algumas pedras anteriores, o diamante também é formado sob grande pressão. O diamante também é extraído da profundeza da terra. E o diamante, para ficar pronto, precisa passar por um processo. Existem muitas pessoas que são pedras como um diamante. Também vieram do fundo do poço. Também vieram de uma situação difícil e complicada. Foram formadas depois de muita pressão da sociedade, da família, do trabalho, pressão no casamento, pressão na sua cabeça, mas essa pressão formou um diamante. O problema é que o diamante ele é formado no primeiro estado chamado bruto. Todo diamante tem um período inicial em que é bruto. Ninguém nasce pronto, meu querido, na obra de Deus. Ninguém nasce pronto, minha querida, na obra do Senhor. No primeiro momento, é verdade, você vai ser bruto, não vai entender nada. É igualzinho a Pedro, ele que nos chama de pedra viva. No início, Jesus vai dizer para ele: meu filho, o que eu faço agora você não entende, porque você é bruto. Você até quis arrancar a orelha de Malco, mas fica tranquilo, porque tu vai entender depois. No primeiro momento você é bruto, é ignorante, é imperfeito, mas depois do processo você vai ficar brilhante e precioso. Não se compare apenas a um diamante bruto. É necessário passar pelo processo. Pastor, qual é o processo que o diamante passa? Segura que eu vou falar. O processo necessário para que um diamante fique pronto e perfeito, ele é chamado de lapidação. Repita comigo: lapidação. Lapidação. O lapidador precisa executar uma obra para que o diamante fique aproveitável. Esse lapidador não é outro senão o Espírito Santo de Deus, que pega você, uma pedra bruta, e começa a trabalhar na sua vida. Existem estágios desse processo que Deus também executa na tua vida para você ficar pronto na obra do Senhor. A primeira fase desse processo é chamado de clivagem. O que é clivagem, pastor? A clivagem é o processo de corte, é o processo de segmentação do diamante bruto. É quando ele é separado das partes imprestáveis. Assim também é você, quando Deus começa a te cortar as suas asinhas, quando ele começa a separar pessoas
imprestáveis ao seu bom desenvolvimento espiritual. Deus começa a parar as arestas, Deus começa a cortar aquilo que está sobrando. É o primeiro processo que um diamante precisa passar para glorificar a Deus. Não se turbe se tu está passando pelo processo do corte. Não se preocupe se você está passando pelo processo da separação das partes imprestáveis. Isso é para o teu benefício. Deus quer te aperfeiçoar como uma pedra preciosa na obra do Senhor. A segunda fase desse processo é chamado de torneamento. O que é torneamento, pastor? Depois que o diamante é cortado e separado das partes imprestáveis, agora ele é torneado. O que é tornear? É dar forma, é dar espaço, limitações, é dizer de verdade o que aquele diamante vai ser. No teu processo de torneamento, como diamante precioso na casa de Deus, é aí que ele começa a formar o teu dom e o teu ministério. Tem uns que ele torneia para ser cantor, tem uns que ele torneia para ser pregador, tem uns que ele torneia para ser mestre e professor, tem outros que ele torneia para ser serviçais, a diaconia, um bom serviço na obra de Deus. Para cada tipo de diamante, Deus vai dar uma forma e uma estrutura diferenciada. Passe pelo processo e abrace a sua chamada na obra do Senhor. Ninguém precisa entrar na seara dos outros. Para todo mundo tem o seu espaço na casa de Deus. A terceira fase desse processo aí sim é a chamada lapidação. E o que é lapidar, pastor? É quando Deus vai dando brilho a cada uma das facetas do diamante. É quando Deus vai trabalhando nas partes distintas, particulares e individuais dessa pedra preciosa. Na minha vida, o que é lapidação, pastor? É quando Deus trabalha na tua vida emocional. É quando Deus trabalha no teu equilíbrio emocional. É quando Deus trabalha na tua vida afetiva, na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua saúde. É quando Deus vai trabalhando na tua estrutura em cada uma dessas áreas. Deus vai pegar você como o lapidário pega o diamante. Ele pega com uma tenaz. Lembra do texto em que Ezequiel diz que foi pega uma pedra de fogo e como uma tenaz foi colocado na boca dele? Pois é, semelhantemente, o trabalhador no diamante, o lapidador, pega uma tenaz, segura firme do diamante e vai trabalhando cada uma das suas facetas. E cada uma das facetas, quando é trabalhada, gera um grande atrito. É por isso que tem atrito na tua vida, meu querido. É por isso que tem atritos na tua vida, meu querido. Mas não se turbe. Esses atritos são para te aperfeiçoar. São para melhorar o teu serviço, o teu ministério. O atrito, ele gera calor. O calor é gerado pelo fogo. Uma coisa é você dizer que quer passar pelo fogo, igual o hino da Fernanda Brum. Outra coisa é você suportar o calor do fogo. Mas para isso tem uma outra etapa. Qual é? A do refrigério. O que é o refrigério, pastor? O refrigério é uma etapa da lapidação em que o diamante precisa ser esfriado. O diamante, para não se perder, tem que ser refrigerado. A Bíblia diz que Deus não nos dá prova maior do que a gente pode suportar. Antes, porém, junto com a provação, dará também o livramento e escape. Não se turbe, não se preocupe com os processos dessa vida, mas cedo ou mais tarde vai chegar o tempo do seu refrigério. Deus vai te dar um momento de refrigério, um momento de calmaria, um momento de paz. Tenha paciência, porque vai dar tudo certo. Quinto e último
último ato desse processo é o chamado polimento. O que é o polimento, pastor? É aquela parte que faz o diamante brilhar. Segura que eu vou falar. Meu Deus, isso é demais. Meu Deus, isso é forte. Eu já estou começando a ver o brilho que está saindo do seu rosto. Eu já estou começando a entender, perceber pela fé que tem um brilho saindo dos seus olhos. Você já está diferente, modificado, transformado, porque está entendendo o processo de Deus da sua vida. O polimento é o processo da exaltação. O polimento é o processo em que o brilho vai aparecer. O polimento é o processo que o diamante vai começar a ter o seu valor declarado e conhecido. Ei, se prepare, porque vai chegar o tempo que você vai começar a brilhar na casa de Deus. Mas não é o brilho para você ser soberbo, não é o brilho para você ser arrogante, é aquele brilho que escrito está, que os homens contemplem a glória de Deus na minha vida. É o reflexo da glória dele, é o reflexo da virtude dele. Deus vai te exaltar e o teu ministério vai começar a aparecer e a brilhar, para que todos vejam que tu és um eleito, um escolhido, uma escolhida, uma pedra preciosa nas mãos de Deus. Para concluir essa reflexão, porque o tempo já foi, depois que o diamante é lapidado, depois que o diamante é polido, depois que o seu brilho começa a ser refletido em todos os cantos, ele é comparado a um prisma. Pastor, o que é um prisma? Prisma é um objeto que tem como principal propriedade a capacidade de refletir os 7 aspectos ou espectros da luz. O prisma é capaz de transformar a luz branca, que é uma luz única composta de 7 outras faixas de luz. São 7 as luzes ou os espectros luminosos que compõem a luz, e é só um prisma que consegue dividir isso. Não entendi, pastor, por que eu, como um diamante, sou um prisma na obra de Deus? É porque você, como diamante, também é capaz de fazer com que os 7 dons do Espírito Santo se manifestem nessa terra. Um crente como diamante, ele possui os dons espirituais que são concedidos por Deus para a edificação da igreja. Lá vai. Eu profetizo sobre a tua vida que, se você ainda não refletir a glória de Deus, os dons do Espírito vão estar sobre a tua vida. Os dons do Espírito vão fazer parte do teu ministério. Deus te chamou para ser uma pedra viva, eleita, especial e valiosa na casa do Senhor. Tome posse dessa palavra. Seja semelhante a um diamante. Não se conforme em ser uma pedra morta na casa de Deus, sem fundamento, sem estrutura, sem validade, mas assuma posicionamento de uma pedra viva, com um ministério diferenciado, que promove a diferença e glorifica o nome do Senhor nessa terra. Deus te abençoe nesse domingo de paz e que o Espírito Santo do Senhor te esclareça mais acerca destas e demais coisas. Deus te abençoe. Meus queridos, essa foi mais uma exposição da poderosa palavra do Senhor, e no próximo domingo teremos mais uma participação aqui na Terapia da Fé Dominical. Até a próxima!